Fala galera do Impulsionar, tudo bem? Eu sou o professor Tarcísio Santos e a gente vai para a nossa aula 2 de Matemática Básica. Agora a gente vai aprender aí máximo divisor comum e alguma ideia aí de divisores, tudo bem? Lembrando que nessa aula a gente tem uma lista nova que está disponibilizada para você na descrição do vídeo, tá? E essa lista tem gabaritos comentados para todas as questões, exceto aquelas que a gente faz aqui em vídeo. Ok, galera? Vamos lá então. Bom, a gente vai trabalhar aí a ideia dos divisores, então a gente vai pensar agora nos principais critérios de divisibilidade. Ou seja, aqui a gente não está falando de todas as divisões, ou seja, de todos os critérios de divisibilidade que existem. A gente vai trabalhar aqui para esta aula só apenas algumas que são suficientes para a gente conseguir fazer a ideia básica que a gente precisa hoje, tudo bem? Então, por exemplo, qual é o critério de divisão por 2? Cara, o critério de divisão por 2 basta o número terminar em um desses números, ó, 0, 2, 4, 6 ou 8. Se você já souber o que é um número par, basta o número terminar em um número par. Lembrando que 0 é par, tudo bem? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, se eu tiver esse número, 2.768, ora, ele vai ser divisível por 2? Cara, ora, ele vai ser, porque ele termina em 8. O que significa ser divisível por 2? Significa que se eu pegar aquele número 2.768 e dividir por 2, eu vou achar aqui um número que é inteiro, como quociente, e que eu vou achar resto 0. Agora, se eu pegar esse número aqui se eu pegar esse número aqui agora, 3781, ora, se eu tiver esse número aqui não é um dos números que estão na lista. Se eu pegar esse número e dividir por 2, ó, 3.781, dividir por 2, eu não vou achar resto 0, tá? Eu vou achar aí resto 1 com certeza, ok? Então, em outras palavras, até para outros números sem ser terminados em 1 ali. Todas as vezes que você dividir por 0, você vai achar dois restos possíveis, que é o 0 ou 1. Se terminar em 0, é divisível por 2. Se não terminar em 0, não é divisível por 2, ok? Esta é a ideia, então. Qual é o critério de divisão por 3? Ora, o critério de divisão por 3 é o mesmo que você pensar que a soma dos algarismos do número, não é isso? Precisa ser um número 3 vezes alguém inteiro. Então, por exemplo, vamos supor que eu pense assim. 2 mais, perdão, vou pegar o número 2, 0, botar o 2, 7, 0, 3, ok? A gente está somando aqueles números ali. Na verdade, a gente tem o número 2.703. Nesse número 2.703, eu vou somar cada um deles. Ou seja, se eu somar ali, ó, o 2 mais o 7 mais o 0 mais o 3, indica o quê? Indica que a gente vai ter uma soma de 3 mais 0, 3, mais 7, 10, mais 2, 12. Essa soma dá 12. Ora, o 12, ele é 3 vezes alguém inteiro. Ele é 3 vezes quem? Você sabe, eu sei que você sabe. O 12 é 3 vezes 4. Pois é, ou seja, é 3 vezes um número inteiro, ele é múltiplo de 3. Então, o 12, como ele é múltiplo de 3, ele é 3 vezes alguém inteiro, significa que esse número aqui também será divisível por 3, ok? Então, se você tivesse um número cuja soma dos algarismos não dê um número do tipo 3 vezes alguém inteiro, significa que aquele número não é divisível por 3. Ou seja, quando é divisível por 3, quando você dividir por 3 vai dar resto 0. Quando você divide por um número que não é divisível por 3, né? Pega um número não divisível por 3, divide por 3, não vai dar resto 0, vai dar resto 1 ou resto 2 na divisão, ok? Vamos pensar agora no critério de divisão por 5. Ora, para a gente dividir por 5, a gente precisa ter o que aí, ó? Divisão por 5 tem que terminar em 0 ou terminar em 5. Se a gente tiver um número terminando em 0 ou em 5, a gente tem um número divisível por 5. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, 2.485, ora, termina em 5. Então, esse número é divisível por 5. Agora, se eu tivesse aqui, ó, 30.483, esse número não termina em 0 nem em 5. Significa que esse cara aqui não é. Não é. Ok? Esse aqui não é, bem como esse aqui também não é. Certo? Não. Que triste, que triste. Que triste a vida daquele número que não é divisível por 5, né? Agora, qual é o critério por 10? O critério da divisão por 10 é o seguinte:
termina em 0. Se o número terminar em 0, ele é com certeza divisível por 10. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver lá 2, 0, 20 mil. 20 mil terminou em 0, então ele é divisível por 10. Se eu tiver aqui, ó, 50 dividido por 10, ora, ele termina em 0, então ele é divisível por 10, ok? Agora, a gente pensar num número desse tipo aqui, ó, n é do tipo a vezes b, ou seja, esse n é uma fatoração, é uma multiplicação do número a com b, ele vai atender então o critério do a e B. Qual a ideia do atender o critério do A e do B? Você vai ter que olhar o critério de divisibilidade por A e por B. Então, por exemplo, eu quero saber se o número é 2.480, vou botar aqui e eu pensar 24823. Eu quero saber se esse número aí ele é divisível por 12. Quero saber se ele é divisível por 12 sem mesmo fazer a conta. Para saber isso, olha lá, o 12 ele é 2 vezes 2 vezes 3, certo? Tá bom, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Então, ele tem que atender o critério do 2 3 vezes, perdão, do 2 2 vezes e do 3. Aqui, a ideia de divisão por 2, né? No caso, é divisão por 4, que é 2 vezes 2. A ideia de ser divisível por 2 duas vezes. Então, você dividiria esse número por 2 uma vez, por 2 outra vez, depois por 3. Ora, esse número já não é por 2 pela primeira vez, porque ele termina em um número ímpar, que é 3. Agora, vamos pensar, por exemplo, nesse número aqui. Ó. Se a gente pensar no número 60. Ora, o número 60, será que ele é divisível, por exemplo, por 6? Ele é divisível por 6? Ora, para ele ser por 6, o 6 é quem? O 6 é 2 vezes 3. Ou seja, qual é o critério de divisão por 2? O critério de divisão por 2 é que ele seja par, ou seja, terminou em 0, olha lá, ó, terminou em 0, aqui, ó, a gente já viu que se terminar em 0, ele é o quê? Ele é divisível por 2. Então, ali, ó, se esse cara é divisível por 2 porque ele termina em 0, e ele é divisível por 3 porque a soma dos algarismos, 6 mais 0 dá 6, e 6 é 3 vezes 2, então a gente pode dizer que ele é divisível tanto por 2 quanto por 3. Significa, então, que esse 60 ele é divisível por 6. Divisível por 6. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia aí do nosso probleminha. Ok, galera? Tranquilidade? Então, de novo, se um número eu tenho lá, eu quero dividir por 15. Como é que eu sei se o número é divisível por 15? Ora, o 15 é 3 vezes 5. Só pegar o critério do 3 e o critério do 5. E ver se ele atende ao critério do 3 e do 5. Por exemplo, aqui ó, eu ia ver se atende o critério do 2 duas vezes, depois o critério do 3, mas ele não atende nem o do 2 já, porque esse número já era ímpar, ok? Vamos lá então para a próxima etapa da nossa aula. Bom, agora a gente vai falar propriamente dito do MDC. O MDC é um assunto muito importante aí na matemática básica que vai fundamentar muitas coisas lá na frente, ok? Então, vamos pensar aqui nesse problema que é o seguinte. Considerando apenas números inteiros positivos, quem são os números que dividem o 24? Ou seja, quem são os números pelos quais, quando eu dividir por 24, a gente acha aí um quociente inteiro e um resto zero. Ou seja, eu posso dividir o 24 por 1, não é isso? Que vai dar 24. 24 dividido por 2 dá 12. 24 dividido por 3 dá 8. 24 dividido por 4 dá 6. 24 dividido por 6 dá 4. 24 dividido por 8 dá 3. O 24 dividido por 12 dá 2, não é isso? 24 dividido por 24 dá 1. Ou seja, estão aí todos os números que são divisores do 24. Agora a gente vai pensar em todos os caras que são divisores aí do 18. Vamos pensar aí. Aqui, ó. O divisor universal é 1. O 2 também divide, né? 18 dividido por 2 dá 9. 18 dividido por 3 vai gerar um 6 para a gente. 18 dividido por 6 dá 3. 18 dividido por 9 dá 2. 18 dividido por 18 dá 1. Ou seja, ali a gente tem os divisores do número 18. Minha pergunta é o seguinte: quem é o maior divisor comum entre o 18 e o 24? Ou seja, qual é o maior número que está tanto na lista de cima quanto na lista de baixo? Vamos pensar aí. Quem é o maior número que está nas duas listas?
Ora, o maior número que está nas duas listas é o seguinte, aqui é o número 6, que é o maior que está ali, o maior que está aqui nas duas ao mesmo tempo, ok? Significa, então, que o MDC, ou seja, o maior divisor comum entre o 18 e o 24, é igual a 6, beleza? Então, esta é a ideia do MDC. O MDC significa isso, calcular o maior divisor comum entre dois números. A gente vai pensar agora num problema de forma prática de aplicação do MDC. Vem comigo. Bom, quando a gente pensa aí sobre esse problema consiste em você ter aí alguns brigadeiros, tá bom? Então, você tem aí 120 brigadeiros e 144 cajuzinhos para uma festa. Eu sei que você gosta de brigadeiro e cajuzinho. Então, como é que a gente faria essa ideia? A ideia é que a gente tenha que separar ou organizar esses doces em caixas iguais, de modo que cada caixa tenha a mesma composição. Ou seja, o mesmo número que tiver de brigadeiros em uma tem que ter essa mesma quantidade de brigadeiros em todas as outras caixas. A mesma quantidade de cajuzinho que você botar naquela caixa com os brigadeiros tem que ter também essa mesma quantidade de cajuzinhos nas outras caixas. Então, a pergunta é o seguinte, como a gente pode organizar essa ideia aí de forma que você tenha a maior quantidade de doces na caixa? Ora, para a gente pensar nisso, você tem que fazer o MDC entre 120 e 144. Como é que a gente pode fazer isso? Pelo método clássico. Ou seja, o método clássico aí é a ideia que a gente pode chamar aí de decomposição simultânea. Ok? Tá aí. A decomposição simultânea, ela consiste em quê? A gente tem que pensar na ideia agora, tá? De dividir os números simultaneamente. Ou seja, aqui, pessoal, quais são os números que você conhece que divide tanto o 120 quanto o 144? Ora, vamos lá. A gente, desse lado, vou colocar os números primos, tá? Lembrando que você pode colocar também números que não são primos ali do lado, contando que divide os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, quando a gente põe os números primos, o problema fica no final de forma mais organizada. Por exemplo, eu vou dividir por 2. Ó. Se eu dividir por 2 o 120, eu vou achar 60. Se eu dividir o 144 por 2, a gente vai achar 72. Agora, se eu dividir por 2 aqui, eu vou achar 30. Se eu dividir por 2 ali, eu vou achar o famoso 36, ok? Se eu dividir por 2 novamente, eu vou achar o 15 e vou achar aqui o 18. Repare, até agora, a gente só está botando do lado direito os caras que dividem simultaneamente os dois números. Isso que é importante. Continuando aí. 18 e o 15, o número que divide os dois ao mesmo tempo é o 3, não é isso? Então, aqui dá 5 e aqui dá 6. Ora, a conta agora, você não consegue encontrar nenhum número, a não ser um, né? Que divida tanto 5 quanto 6 ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, aqui é o fim, é o the end. Que isso, meu amigo, the end. The end. Então, qual a ideia ali? Você vai pegar todos esses números que apareceram aqui e vai multiplicar. Ou seja, esse número aí apareceu o 2 3 vezes, não é isso? Ó? O 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o famoso 2 elevado a 3. A gente vai falar de potências ainda no curso de matemática básica. Fica com a gente. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3, que é o famoso 8. Vezes o 3 uma vez, que é o 3 elevado a 1. Ou seja, 8 vezes 3 vai gerar para a gente 24. Significa que 24 é o maior divisor comum. Significa, então, que quando a gente quer organizar esses caras em caixas, a gente pode botar aí o maior número de caixas possível que a gente consegue ter é 24. Então, a gente pode pensar aí que a gente tem 24 caixas iguais, tá? 24 caixas iguais. E cada uma dessas caixas vão ter aqui, ó, 120 dividido por 24. Repare, você vai achar esse número. Você vai achar aí, ó, 5 brigadeiros. Ok? Agora, se você pegar os 144 cajuzinhos e dividir em 24 caixas, você vai achar esse número aqui, que é o 6. Tá? Ou seja, 6 cajuzinhos. Ok? Cajuzinhos. Tá aí, cajuzinhos. Então, pessoal, a ideia desse problema é usar o MDC como ferramenta de cálculo para problemas desse tipo.
Tudo bem? Então, o maior número de caixas é 24. Eu poderia até te perguntar uma coisa diferente. Quantos doces eu tenho nessa caixa? Ou em cada caixa? Ora, em cada caixa eu tenho aí 11 doces, ok? Desses 11 doces, eu vou ter aí 5 brigadeiros e 6 cajuzinhos. Ou seja, nessa festa, para a gente organizar de maior forma possível, numa mini festa, não é isso? Uma festa aí com, por exemplo, 24 convidados, a gente conseguiria dar em cada caixinha, para cada convidado, em cada caixinha viria aí 5 brigadeiros e os 6 cajuzinhos. Tudo bem? Tá aí o problema interpretado. Bom, a gente vai ficar por aqui e no próximo bloco a gente vai ainda fazer problemas de MDC e mostrar para você uma nova técnica de encontrar o MDC de dois números. Tudo bem? Espero você na próxima aula. Valeu!